Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo a essa edição de Natal. Pois é, você acompanha comigo algumas das notícias do Brasil e do mundo deste 25 de dezembro. O setor aéreo está correndo contra o tempo para tentar reduzir a poluição emitida durante os voos e, por isso, o Congresso Nacional também está, é claro, se movimentando. A meta é decidir novas regras sustentáveis para o meio ambiente. Vamos ver. Na busca de reduzir e neutralizar a emissão de dióxido de carbono responsável por uma série de alterações climáticas, como poluição do ar e a formação de chuva ácida, a Agência Nacional de Aviação Civil prorrogou até o começo do ano que vem uma consulta pública sobre uma nova resolução do setor. O objetivo é exigir uma compensação do carbono emitido por companhias aéreas em voos internacionais. Para cumprir a regra, as empresas terão de comprar créditos de carbono. Aqueles que não cumprirem a lei serão multados em R$ 50 por tonelada de gás não compensado. Assim que encerrar a consulta pública e passar por outros processos, a ANAC poderá aprovar as metas, colocando o projeto em vigor ainda no ano que vem. Mesmo assim, essa compensação é esperada somente para 2027. Isso porque leva tempo para as empresas se adequarem ao novo sistema. No Brasil, as companhias aéreas aguardam a votação do projeto de lei no Congresso Nacional, que trata do uso de combustíveis sustentáveis. Ainda nesse mês, a Câmara aprovou a urgência do projeto. Entre as medidas definidas está o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação. Ele obrigará as empresas a diminuírem emissões de gases efeito estufa por meio do uso de bioquerosene de aviação. A meta é redução de 10% nos próximos 14 anos. Segundo a ANAC, o setor aéreo emitiu quase 14 milhões de toneladas de gás carbônico em operações domésticas e internacionais no ano passado. Um resultado que representa um aumento de quase 40% quando comparado ao ano de 2021. E a Agência Nacional de Telecomunicações realizou 52 operações neste ano que resultaram no bloqueio de mais de 3.000 servidores clandestinos de TV Boxes. O uso de TV Box não homologadas configura um crime, pois os consumidores que adquirirem esses dispositivos comprometem não apenas a indústria audiovisual, estimada em 15 bilhões de reais anuais pela Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, mas também colocam em risco a segurança de seus próprios dados. Sem assistência técnica e garantia de segurança, esses aparelhos podem se tornar vetores para ataques digitais às redes dos usuários ou das prestadoras de telecomunicações. A Anatel estima que atualmente entre 5 a 7 milhões de aparelhos ilegais estejam em uso no Brasil, impulsionando a agência a intensificar suas operações no próximo ano. Para 2024, a Agência Nacional de Telecomunicações deve ampliar as operações de bloqueio, fortalecendo o combate à pirataria de conteúdo audiovisual no Brasil e ampliar o combate ao comércio e uso de TV Box. Com base nas denúncias, a agência reguladora montou um grupo técnico que avaliou os dados recebidos e elaborou uma lista de modelos de equipamentos a serem bloqueados. Atualmente, diversos aparelhos clandestinos são oferecidos em sites de comércio eletrônico, geralmente sob o nome de TV Box, com preços que variam de R$ 150 a R$ 450. Segundo a Anatel, as páginas que oferecem os dispositivos também incorrem em crime e podem ser punidas. Originalmente, as TVs Box fornecem conexão à internet a televisores comuns, transformando o aparelho numa Smart TV. Porém, diversos aparelhos não homologados pela agência extrapolam a função e conseguem decodificar sinais fechados de TVs por assinatura e exibir aos usuários. Segundo a Anatel, quem produz e comercializa os aparelhos clandestinos comete 5 infrações: uso de equipamento não homologado, transmissão clandestina de telecomunicações, uso indevido do serviço de TV por assinatura, prejuízo à ordem econômica e à concorrência e risco à segurança cibernética. E durante todo o ano de 2022, quase 2 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos de idade estavam em situação de trabalho infantil aqui no Brasil.
Em 2019, o percentual do perfil analisado em situação de trabalho infantil era de 4,5%. No ano passado, passou para 4,9%. Isso significa que o número de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que desenvolviam atividades consideradas perigosas ou prejudiciais para o seu desenvolvimento subiu de 1.800.000 para 1.900.000 no período. Os resultados sinalizam uma reversão da tendência de queda do trabalho infantil no país, que era verificada antes da crise gerada pela pandemia de Covid-19. Em 2016, ano inicial da série histórica do IBGE, o trabalho infantil atingia 5,2% da população de 5 a 17 anos. Caiu para 4,9% em 2017, 4,8% em 2018 e a 4,5% em 2019. Por causa da pandemia, o IBGE precisou interromper a coleta dos dados em 2020 e 2021, retomando em 2022, apresentando o mesmo patamar de 2017. Segundo a estimativa do IBGE, com o envelhecimento dos brasileiros, o número total de habitantes de 5 a 17 anos diminuiu 1,4% em igual período, o que representa 38.900.000 para 38.400.000. O levantamento da PNAD contínua segue os parâmetros de instituições como a Organização Internacional do Trabalho para definir o que é trabalho infantil. Pelos critérios da pesquisa, uma criança ou um adolescente de 5 a 17 anos está em trabalho infantil quando realiza uma atividade econômica ou de alto consumo que é perigosa ou prejudicial para a sua saúde e seu desenvolvimento mental, físico, social ou moral, interferindo na sua escolarização. Porém, nem toda a atividade laboral dos jovens é apontada como trabalho infantil. Há diferenças de acordo com as faixas de idade. Conforme a legislação brasileira, é proibida qualquer forma de trabalho até os 13 anos. Dos 14 aos 15 anos, há autorização na condição de aprendiz, que deve contribuir para a formação dos jovens. Dos 16 aos 17 anos, o trabalho é permitido com carteira assinada e proibição a jornadas noturnas, insalubres e perigosas. E olha só essa história. Um cientista russo que passou 10 meses preso injustamente foi liberado da cadeia. O que mais espanta foi o motivo que o colocou nessa prisão: um erro causado pela inteligência artificial. A tecnologia, que vem ganhando cada vez mais espaço em todas as áreas, também apresenta suas falhas. E, neste caso, causou danos irreparáveis para um cientista inocente. O caso aconteceu na Rússia. Em fevereiro, o hidrólogo Alexander Tsvetkov, pesquisador do Instituto de Biologia de Águas Interiores da Academia Russa de Ciências, foi retirado de um avião ao chegar de uma viagem de trabalho a Krasnoyarsk, na Rússia. O motivo? Um programa que utiliza a inteligência artificial determinou que seu rosto correspondia em 55% ao esboço de um retrato falado de um assassino, desenhado há 20 anos por uma testemunha. Após esse indício, as autoridades alegaram que ele e um suposto comparsa mataram pelo menos 2 pessoas em Moscou e nos arredores da cidade em agosto de 2002. Naquela noite, um homem foi assassinado em uma briga de bar e 2 mulheres de 64 e 90 anos foram roubadas e mortas. Na delegacia, o suposto cúmplice se apresentou, admitiu os assassinatos e reconheceu o cientista. No entanto, haviam alguns erros em seu depoimento, como a afirmação de que o pesquisador era morador de rua na época e que fumava mais de um maço de cigarro todos os dias. Não só o pesquisador nunca morou na rua, como também nunca fumou devido a problemas pulmonares que tem desde criança. O cúmplice também lembrou que o homem tinha tatuagens nos dedos e na mão esquerda, mas os parentes dos cientistas disseram que ele nunca fez nenhuma tatuagem.
Seus colegas de trabalho também afirmaram que na data dos assassinatos, o cientista estava com eles a milhares de quilômetros de Moscou, o que foi totalmente ignorado pelo júri, que baseou todas as investigações na análise do sistema de inteligência artificial. Após uma campanha pedindo a sua libertação e a própria intervenção do presidente russo Vladimir Putin no caso, o cientista foi liberado. Mas, mesmo assim, as acusações contra ele ainda não foram retiradas. E veja a seguir, economia cubana deve encolher até 2% em 2023. E você já ouviu falar em dezembrite? Depois do intervalo, a gente fala sobre esse termo que é usado para definir a tristeza e outros sentimentos bastante comuns nessa época do ano. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta com mais notícias dessa segunda-feira para você. O governo cubano anunciou uma contração de até 2% da economia em 2023. O índice é acompanhado de uma inflação de 30%. É possível que este ano tenhamos uma contração do Produto Interno Bruto a preços constantes que estamos estimando que pode se mover em torno de entre 1% e 2%. Isso ocorre em meio a um forte aumento do preço do dólar no mercado paralelo que rege a economia nas ruas. O governo anunciou um grupo de trabalho encabeçado pelo Banco Central que vai determinar qual deve ser a taxa de câmbio com respeito ao dólar. Cuba, com uma economia de planificação centralizada, enfrenta uma crise sem precedentes em 3 décadas devido aos efeitos da pandemia e ao aumento das sanções dos Estados Unidos. A desvalorização do peso cubano disparou depois de uma reforma monetária de 2021 que não teve os efeitos esperados. O governo explicou que a queda da economia deste ano esteve marcada pela diminuição da produção agropecuária e industrial, assim como pela saída de trabalhadores. A chegada de turistas, uma indústria fundamental para Cuba, aumentou 50% em relação a 2022, com 2,4 milhões de visitantes, mas abaixo do previsto para este final de ano. A migração continua sendo um problema para a Europa, mas após 3 anos, finalmente se chegou a um consenso. A União Europeia chegou a um acordo com o Parlamento Europeu sobre um novo conjunto de regras para gerir a chegada e o asilo dessas pessoas que ingressam no velho continente de maneira ilegal. Ao fim de 3 anos de negociações, os Estados-membros da União Europeia e o Parlamento Europeu chegaram ao importante acordo provisório sobre o novo Pacto de Migração e Asilo. O objetivo do acordo é reformular a política migratória do bloco, com vistas a tornar o sistema europeu de asilo o mais eficaz e solidário, permitindo aliviar a carga dos países onde chegam mais imigrantes. Após uma maratona de conversações, os negociadores do Parlamento Europeu e do Conselho, presidido pela Espanha, conseguiram superar as diferenças e chegar a um acordo político preliminar, constituído por 5 novas leis que pretendem redefinir as regras para acolher, gerir e reinstalar os migrantes irregulares que chegam aos Estados-membros do bloco. Essas 5 novas leis da União Europeia abrangem todas as fases da gestão do asilo e da migração, desde o rastreio dos migrantes irregulares quando chegam ao país do bloco, a coleta de dados biométricos, procedimentos para a apresentação e tratamento dos pedidos de asilo. A medida também cria um mecanismo de solidariedade obrigatória e controles mais severos para auxiliar os países mediterrâneos como Itália, Espanha e Grécia, que recebem a maior parte dos requerentes de asilo no bloco. A reforma na política de migração e asilo da União Europeia ganhou relevância em 2015, quando mais de 1 milhão de pessoas, a maioria refugiadas da guerra na Síria, chegaram ao bloco europeu pelo mar Mediterrâneo.
No ano passado, a União Europeia recebeu mais de 962 mil pedidos de asilo. Após anos de debate, muitos países membros do bloco econômico estão orgulhosos da decisão, já que esse acordo é um pacto global em matéria de migração e asilo, com melhor proteção das fronteiras externas, mais solidariedade e mais proteção para as pessoas vulneráveis e os requerentes de asilo. Com o final do ano cada vez mais perto, é comum que muitas pessoas sintam culpa, ressentimento, estresse e frustração com as metas não cumpridas, por exemplo. De acordo com diversos especialistas, esse fenômeno é chamado de dezembrite. É muito comum que no último mês do ano as pessoas façam um balanço do que se passou neste ano com coisas que conquistaram, deixaram de conquistar e algumas metas para o ano que vem. Assim como também tem se tornado comum o relato de sintomas como ansiedade em relação a esse momento da virada de ano. A ansiedade é um fenômeno natural de todo ser humano. Todo mundo tem ela e é inclusive importante para a nossa sobrevivência. Mas em excesso, ela pode causar um prejuízo enorme. Mas ainda que não exista um diagnóstico formal para ela, reconhecer é uma forma de entendermos como vencer essa fase. E para isso, basta realizar algumas coisas, como, por exemplo, praticar atividades físicas, comer bem, evitar consumir produtos industrializados, conversar, socializar, dormir bem e controlar o estresse, com meditação e técnicas de relaxamento por meio da respiração. Segundo uma junta médica, adotar hábitos saudáveis é fundamental em qualquer grau de gravidade. A atividade física, por exemplo, é uma das coisas que mais ajudam em saúde mental e não precisa ser muito intensiva. Pode ser uma caminhada, subir escadas, tudo o que movimente o corpo já conta, mas também é importante ressaltar que se o desconforto passar de uma simples dezembrite e os sintomas forem além, como fome e sono em excesso ou em falta, é preciso buscar ajuda com especialistas em saúde mental, como psiquiatras e psicólogos, com urgência, para investigar causas mais profundas e traçar um tratamento específico. Você sabe quais nomes foram as preferências dos papais e das mamães na hora de registrar um filho ou uma filha em 2023? Os vencedores do ranking são antigos conhecidos do público. Vamos conferir com a nossa repórter Maria Clara Leite. Helena Alves é uma das 23.132 Helenas nascidas em 2023 no Brasil. O nome foi escolhido com todo carinho e cuidado pela mãe e pelo pai. Eu não conheço uma Helena que não seja doce, né? Então eu acho que assim, toda Helena é leve, é doce, é carinhosa, e aí a gente acabou optando por esse nome por conta disso. Além de eu achar que fica bonita Helena Alves, e a gente brinca aqui em casa que Helena não tem muito bullying na escola, né? Então a gente também acaba optando por isso. Por essas e outras razões, o nome foi o mais escolhido para meninas nascidas nesse ano, mas ocupa o segundo lugar do ranking, divulgado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas, que integra o portal da transparência do Registro Civil. No topo da lista está Miguel, com mais de 25 mil registros no país em 2023. Miguel tem o meu sobrinho. Em terceiro lugar na lista vem Gael, que já se popularizou no país. Gael tem um bebê lá na minha rua. No top 10 também aparecem Theo, Arthur, Heitor, Maria Alice, Alice, Davi e Laura. Mas como será que os pais chegaram a esses nomes? O que será que influencia nessa escolha? Eu acho que por nomes bíblicos na maioria das vezes. Então a gente vê muito Pedro, Davi, Paulo, Arthur, nome de rei. Eu acho que é o nome dos pais, né, que vem de geração, Maria, né, Júnior Filho, vai passando de geração para geração, mas eu acho que agora é mais, estão se influenciando mais pela TV, né, os famosos e tal, eu acho que tá nesse nível aí. E de volta ao ranking, também foram divulgadas listas com os 10 nomes femininos e os 10 nomes masculinos
mais registrados nesse ano. Além dos que aparecem no top 10 geral, entre os meninos tem também Ravi, Samuel, Bernardo e Noah. No top 10 feminino, além dos 4 nomes que aparecem na lista geral, tem também Cecília, Maria Cecília, Maitê, Heloísa e na 10ª posição, Antonella. E eu deixei o 9º lugar por último, porque é o meu nome, Maria Clara, que lá na minha infância, nos anos 80, 90, era bastante incomum, mas foi ganhando força a partir dos anos 2000. E hoje aparece cada vez mais nas certidões de nascimento. Eu não só Maria Clara, mas como Alice, que são 2 nomes assim super, né, que tá super em alta agora. Alice eu conheço 3 e Maria Clara eu conheço uma, filha da minha amiga. E para 2024, o que será que vai influenciar as escolhas dos pais, hein? Miguel e Helena estão no topo do ranking já há alguns anos. Será que seguem na liderança? É um nome lindo, tem que ficar no ranking todos os anos, né, filha? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima segunda-feira para você e até amanhã.